Seja bem-vindo ao Noite Companhia. Hoje nós vamos falar sobre pessoas impulsivas. A impulsividade é uma tendência de agir ou tomar decisões de forma repentina, sem considerar as consequências, né? As pessoas impulsivas, muitas vezes, elas agem no calor do momento sem planejar nada ou fazer uma ponderação adequada. Esse traço de personalidade pode prejudicar relacionamentos, a vida financeira de uma pessoa, pode criar dificuldades no trabalho e até mesmo na saúde. Hoje a gente vai conhecer um pouco mais sobre a impulsividade e identificar alguns caminhos para a gente saber como lidar com ela. A impulsividade é uma característica bem complexa, tão complexa que a sua intensidade pode variar de uma pessoa para outra. Algumas pessoas têm um estilo de vida mais impulsivo e isso pode ter até relação com fatores genéticos, enquanto outras podem aí desenvolver a impulsividade como uma resposta a experiências de vida, a traumas ou até mesmo a problemas de saúde mental. Mas hoje aqui nesse podcast nós vamos falar sobre alguns tipos de impulsividade. Eu tenho certeza que você já conheceu ou conhece alguma pessoa que vai se enquadrar em alguns desses tipos que eu vou comentar aqui. Você já ouviu falar de impulsividade motora? Pessoa que tem esse tipo de impulso adora se arriscar. Pode gostar de dirigir em alta velocidade ou praticar esportes perigosos sem considerar os riscos que eles apresentam. Tem também a impulsividade cognitiva, que é a pessoa que sofre desse tipo de impulsividade, ela não consegue controlar os seus pensamentos impulsivos e acaba interrompendo os outros o tempo todo. E não conseguem esperar a sua vez de falar durante uma conversa. Outro tipo de impulsividade que chama atenção é a emocional. Elas são baseadas em emoções muito intensas. Em algum momento da sua vida você já viu alguém explodindo de raiva ou tomando uma decisão no calor da emoção, sem considerar o que pode acontecer depois, né? Essas consequências são muito claras para as pessoas que presenciaram a situação, menos para quem explodiu e não avaliou os resultados do seu ataque. Mas hoje o que a gente tem visto com maior frequência são as pessoas que demonstram impulsividade no comportamento social. Tem aquele sujeito que gasta dinheiro impulsivamente, que compra coisas sem o menor planejamento, ou até mesmo aceita convites que não deveria aceitar, só porque ele não pensou nas implicações futuras. A internet contribuiu bastante para isso, né? Eu conheci um sujeito que era apaixonado por esportes radicais. Ele também adorava pegar sua moto e sair em alta velocidade só para desopilar. Um dia ele estava muito estressado e resolveu pegar a moto e ir até a região dos Lagos, próxima aqui do Rio de Janeiro. Sem pensar nas consequências, ele acelerou e, para você ter uma ideia, na estrada atingiu uma velocidade em torno de 180 km por hora. Ele ultrapassava carros, caminhões, fazia manobras super arriscadas. Mas aquilo era colírio para os olhos dele. Apesar dele não pensar nas consequências que poderiam ser trágicas, né, tanto para ele quanto para outras pessoas. No fundo, ele era um irresponsável, estava conduzindo uma moto em alta velocidade. Só que a velocidade era a válvula de escape dele, uma forma de liberar o estresse acumulado, né? Só que a sua impulsividade começou a se manifestar de maneira perigosa. E qual foi o resultado? Um buraco pequeno na estrada fez ele perder o controle da motocicleta e ele caiu. Eu não sei como ele não morreu, mas além de ter se quebrado todo, ele ficou internado aí por cerca de 8 meses e praticamente perdeu a sua perna esquerda. Além de ter ficado atrofiada, ela hoje só serve de ponto de apoio quando ele tenta andar e anda com muita dificuldade. Esse é um exemplo clássico de impulsividade motora. A pessoa abusa da velocidade, não mede as consequências. E o resultado foi esse. Eu tenho certeza que você vai lembrar de situações onde esses 4 tipos de impulsividade que eu comentei estiveram presentes. E controlar a impulsividade é um desafio muito grande. Mas é possível se a gente pensar em algumas alternativas para lidar com esse tipo de comportamento.
primeira delas é ter autoconsciência. Você tem que ter a capacidade de reconhecer quando você está prestes a tomar uma decisão impulsiva. Você tem que estar muito atento aos sinais físicos associados à impulsividade. E não é tão difícil perceber quando, por exemplo, o coração começa a bater forte, ou quando surge aquela sensação de tensão. Outra coisa importante antes de agir impulsivamente é bom respirar profundamente, né? Isso ajuda a gente a relaxar. E se você curte algumas atividades como meditação ou yoga, vai fundo, porque elas ajudam muito a reduzir a ansiedade e o impulso também. Mas quando você precisar tomar alguma decisão na sua vida, dê a você mesmo um tempo antes de decidir. Você deve se perguntar sobre as possíveis consequências a curto e a longo prazo daquilo que você está para decidir, para você não tomar decisões impulsivas. Você tem que abordar os problemas de maneira lógica e ponderada. Falar aqui é fácil, né? Mas exige muito esforço. Você tem que considerar as soluções possíveis antes de agir impulsivamente. Mas se você sente que tem dificuldades para controlar a sua impulsividade, eu acho que você deve pedir ajuda de um profissional. Consulta um psicólogo ou um terapeuta, porque aí você vai ter uma boa orientação. Porque isso não é normal, né? Quando você faz uma terapia, você pode reduzir a impulsividade, ter uma sensação de ordem e até de previsibilidade. Mas a maior lição que você pode aprender para não ser impulsivo é aprender a dizer não. Você tem que praticar a habilidade de recusar impulsos que possam levar a comportamentos indesejados. Imagine alguém falando sobre os lucros estratosféricos dos bitcoins. Aí você sente com vontade de pegar todo o seu dinheiro, arriscar sem medir as consequências. Você imagina o desastre que pode acontecer. A gente tem visto aí um monte de picaretas se dando bem nesse negócio. Eu não estou falando aqui que investir em Bitcoin é ruim, mas o seu dinheiro é que está em jogo. E por isso você tem que avaliar muito bem para não tomar uma decisão baseada em um impulso que pode arruinar a sua vida. Você não pode ter medo ou receio de definir limites claros. Antes de agir, pense nas possíveis consequências das suas ações. Você tem que considerar como a sua decisão vai afetar você e as pessoas que estão ao seu redor. Se você gosta de se exercitar, vai praticar alguns exercícios, porque a atividade física regular pode ajudar a liberar energia e reduzir o estresse, né? E com certeza ela vai contribuir para você ter um estado de espírito mais equilibrado. A gente sabe que mudança de comportamento leva tempo e os erros são normais ao longo do caminho, né? Mas o fundamental é a nossa força de vontade. Ela evita decisões impulsivas e vai fazer toda a diferença. Eu fico por aqui. Se você gostou desse episódio, deixe o seu like e aproveite aí para clicar no sininho e ser avisado sobre os nossos podcasts. Até a próxima. No.